Não perca o céu, perca amizades, doa quem doer, custe a quem custar, mas não tolere aquilo que Deus já rejeitou. Não tolere. Ainda que você saiba que vai ferir corações, ainda que você saiba que vai ferir pessoas, não interessa. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Que Deus lhe abençoe. Eu quero pedir que você curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Passamos algumas semanas sem vídeo no canal, mas nós estamos de volta para trazer uma palavra rápida ao seu coração e eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Eu quero que você acompanhe comigo lá em Apocalipse 2:20. Que diz assim: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós vemos aqui Deus falando a respeito de algo que a igreja estava tolerando. E é a igreja de Tiatira. O Senhor está falando ao anjo da igreja e outros, né? Tem outras passagens que falam. Tenho, porém, outras versões diz: eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel que se declara profetisa. Esse texto bíblico, ele não dá assim, o verdadeiro nome dessa falsa profetisa da igreja de Tiatira, que é da antiga Ásia Menor, da atual Turquia. Ela fala mal dela e a chama. Jesus está falando a respeito para o anjo dessa igreja de Tiatira, a respeito de uma mulher que tinha o mesmo espírito de Jezabel. De Jezabel quem? A Jezabel, rainha israelita, que era perversa, que ela encorajou a adoração ao Deus Baal, ela se opôs ao verdadeiro Deus, ela encorajou o povo a praticar idolatria e imoralidade. Então, o próprio Jesus está falando para o anjo, para o pastor dessa igreja, que ele estava tolerando uma pessoa com o mesmo espírito, uma mulher com o mesmo espírito de Jezabel. Queridos, e eu quero falar hoje com você sobre os cuidados que eu e você devemos ter com aquilo que nós toleramos. O próprio Jesus está dizendo para esse anjo da igreja: eu tenho contra você, porém, o fato de você estar tolerando isso dentro da sua igreja, dentro da casa do Senhor, da minha casa, da casa chamada casa de oração. Esse pastor estava tolerando alguém com um espírito perverso que praticava imoralidade, prostituição, que fazia as pessoas comerem sacrifícios aos ídolos, induziam as pessoas a praticar idolatrias e imoralidades dentro da própria casa de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos fazer essa pergunta: o que é que eu tenho tolerado que Deus não está tolerando? Quais são as atitudes, quais são os fatos, quais são as causas que eu tenho tolerado que o próprio Cristo já disse que não tolera? E esse é um perigo para os dias atuais, porque nós, como igreja, muitas vezes, nós estamos permitindo e tolerando certas coisas que nós não devemos. É contra a palavra de Deus, é contra aquilo que vai de encontro à santidade de Deus, vai de encontro à palavra do Senhor, e eu estou deixando que isso continue acontecendo. E às vezes não só dentro das igrejas, mas na nossa vida pessoal, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, quantas coisas nós estamos permitindo que Deus já disse: eu não aceito isso. E às vezes nós estamos tolerando coisas e comportamentos nossos. Quantas, não é só o espírito de Jezabel aqui
que nós toleramos. São N coisas, comportamentos às vezes nocivos que estão dentro de nós e na nossa vida pessoal como cristão, que Deus já disse: eu não tolero isso aqui. Por que você está tolerando? Eu não aceito esse comportamento. Por que você está se comportando assim? Então não é só o tolerar na vida do outro, é o tolerar também na minha vida pessoal. No meu relacionamento com Deus, quando eu me afasto da comunhão, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar a palavra de Deus, isso é intolerável para o Senhor. Mas eu permito e tolero esse tipo de comportamento em mim. E o Senhor está dizendo: até quando? Porque lá na igreja de Tiatira, no versículo anterior, Jesus elogia a obra dessa igreja. Essa igreja tinha amor, essa igreja tinha fé, essa igreja tinha serviço, essa igreja tinha perseverança, essa igreja tinha obras. Eles eram numerosos, mas infelizmente eles estavam tolerando o mesmo espírito que habitava em Jezabel no meio da sua igreja. Tá vendo? Você percebe? Tinha coisas boas, tinha elogios, tinha atividades boas dentro desse ministério, dentro dessa igreja, no meio dessa congregação. Tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança, tinha obra, eram grandes, eram numerosos. Mas e aí? Esse pastor estava tolerando o espírito de Jezabel dentro da sua congregação, mesmo sendo uma congregação elogiada. Uma mulher que se dizia profetisa. Imagina os tempos que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que até se dizem profetas, que até profetizam dentro do ministério, mas contém o espírito de Jezabel, que tolera e leva o povo a pecar, levando à idolatria, à prostituição, ao adultério. Eles toleram esses espíritos de Jezabel dentro do seu templo. E aí vem a pergunta: e nós? O que é que nós temos tolerado? Nós temos tolerado, às vezes, tantas coisas que Deus já rejeitou. Nós, às vezes, toleramos a mentira, toleramos a ganância, toleramos a imoralidade, toleramos a perversidade, toleramos o engano, toleramos a idolatria, toleramos o adultério, toleramos tantas coisas que Deus já disse: tira do meio, ou então eu vou ferir. Toleramos, às vezes, até o que diz que é profeta. Mas a vida dele é essa aqui. Tem mentira, tem engano, tem imoralidade, tem perversidade, tem idolatria, tem adultério, tem todo tipo de coisa que Deus não tolera mais. Na vida do cristão, isso aqui não cabe mais. Na vida do cristão, isso aqui é intolerável. Tudo que é intolerável para Deus e você tolera, isso vai destruir você. Se é intolerável para Deus, tem que ser intolerável para mim também, porque se eu tolero e Deus é intolerável com isso, isso vai acabar me destruindo. Isso vai acabar destruindo o ministério, a chamada, o povo, porque eu sei que tem um espírito agindo que Deus não tolera mais, mas eu continuo passando a mão. Eu continuo fingindo que eu não estou vendo, fingindo que não é comigo, fingindo que não sou eu que estou tendo essa atitude, porque eu não estou falando só do outro estar fazendo dentro da igreja, eu estou falando de nós mesmos, de atitudes muitas vezes nossa. Ah, é uma mentirinha, mentirona, é a mesma coisa. Tem o pai da mentira, que é Satanás. E aí você tolera. Não, é só uma mentirinha. É só para abafar aqui uma situação. Então eu vou tolerar. Para não causar um escândalo maior. Está vendo o perigo de tolerar o que Deus não tolera mais? Que é intolerável para Deus. Porque Deus não tolera nem a mentirinha, nem a mentirona. Nem o pecadinho, nem o pecadão. Amados, não tem conversa. Se Deus disse basta... Se Deus diz não quero, não procede, não vem de mim esse espírito, então retira do teu meio, acaba com essa história, ou eu vou acabar com isso. Ou eu vou tocar, como Deus disse
queria tocar, porque já tinha dado tempo para essa pessoa se arrepender. Olha a longanimidade de Deus na situação. Deus disse, eu dei tempo, mas eis que eu porei numa cama. E vou pôr na cama também quem adulterou com ela, quem pecou com ela. Deus é longânimo, mas Deus também tem um momento de fazer a justiça dele. Então, queridos, no versículo 21, Deus está dizendo assim, e eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Deus é intolerável. Com certas situações ele não tolera, mas ele é longânimo, ele dá tempo para se arrepender. Só que ele diz que essa pessoa não quis se arrepender. E aí nós percebemos o risco que nós corremos quando Deus também nos dá tempo para nos arrepender. Mas nós continuamos tolerando certos comportamentos na vida do outro e na vida nossa, pessoal. E eu falo por mim, essa palavra é para mim, porque eu preciso ser intolerável com algumas coisas no meu comportamento em que Deus já disse para mim que não está tolerando. Eu sou humana, eu peco e eu preciso ter arrependimento o tempo todo na minha vida por conta de coisas que eu sei que Deus não tolera, mas que eu permaneço tolerando atitudes, pensamentos, palavras que até saem da boca no momento de ira, de raiva. E até quando Deus vai dizer para nós também, eu dei tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Então, por conta disso, eu vou tocar. Lá em Atos fala de uma situação em que Pedro, imagina se Pedro tivesse tolerado a mentira de Ananias e Safira com relação à venda do seu terreno. Imagina se ele tivesse tolerado isso, porque eles mentiram para quem? Quando Pedro diz, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tolerou. Pedro sabia que o Espírito Santo não havia tolerado aquela situação e ambos morreram por conta da mentira deles. E a mentira que eu tolero, que você tolera, vai te destruir. Ananias e Safira foram consumidos por conta de uma mentira, de um engano. Porque Pedro disse, olha, só por causa da mentira do valor que vocês estão dizendo que venderam. Porque se você não quisesse nem ter dado a sua oferta, você não era obrigado a nada, o terreno era seu. Você vendesse e ficasse. Agora você enganou, tentou enganar, porque não se engana o Espírito Santo. Você mentiu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais ia tolerar aquela mentira. E ambos expiraram aos pés do apóstolo Pedro. Nós, muitas vezes, queridos, nós vamos ter que escolher ferir algumas pessoas porque a nossa visão não é de acordo com as dela. Muitas vezes nós vamos causar algumas situações por conta das nossas decisões de andar corretamente diante de Deus. Mas e aí? Mais importa obedecer ao homem ou a Deus? Mais importa eu agradar o homem ou a Deus? Eu prefiro agradar a Deus. E vai ter, talvez, algumas pessoas que você vai dizer a tua visão daquilo que você acha que é correto, porque Deus falou ao seu coração, você sabe que foi Deus que falou ao seu coração, mas algumas pessoas vão até dizer, tudo bem, eu até entendo você, mas eu não concordo com a tua visão. Ah, mas eu também não acho que isso que você está dizendo é correto. Mas quem é que você vai tentar agradar? Andar, queridos, na contramão das coisas erradas te leva a desagradar muitas vezes, muita gente. Mas nós não estamos aqui para agradar a todos, porque nem Jesus agradou. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é correto e que a Bíblia nos manda fazer. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu não sei você, mas eu escolho ir para o céu. Eu não quero perder o céu de vista. Não perca o céu por nada. Não perca o céu, perca amizades, doa quem doer, custe a quem custar, mas não tolere aquilo que Deus já rejeitou. Não tolere. Ainda que você saiba que vai ferir corações.
Ainda que você saiba que vai ferir pessoas, não interessa. Deus rejeitou, Deus não quer que eu me levante, porque, queridos, lá no Salmos 1, fala das bem-aventuranças daqueles que não sentam na roda dos escarnecedores, que não fica na mesa sentado. Levante-se das mesas, querido, que não tolera o seu Deus. Levante-se das mesas de pessoas que escarnecem da sua fé. Levante-se das mesas que não toleram a sua vida de santidade. Levante-se das mesas. Nem todo mundo vai entender e vai tolerar você, só porque você decidiu levar uma vida de santidade. Mas não importa, levante-se dessas mesas. Fira a quem tem que ferir, doa a quem tem que doer. O que você tem que entender: eu não posso perder o céu e eu escolho o céu. Eu não posso perder a minha santidade, a minha aliança, o meu compromisso com o eterno. Vou ferir, vou entristecer? Vai, não tem problema. Cerque-se apenas de pessoas que entendem para onde você está indo. Cerque-se de pessoas, sente em mesas que abraçam a sua fé em Jesus, que abraçam a sua visão espiritual, mas aqueles que rejeitam e que escarnecem de você, ou que não toleram você por conta da vida de santidade que você decidiu levar a partir do momento que você conheceu o Messias, fira a quem tem que ferir, mas não tolere sentar na mesa de pessoas que vão escarnecer de você e que vão escarnecer principalmente do Deus que você serve. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1, Deus teve que chamar a atenção do profeta Samuel. E Deus disse assim para Samuel: Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine mais sobre Israel? Por quê? Lá no 1 Samuel 15:10, Deus já havia falado para Samuel o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Queridos, Deus diz que lamentava, que se arrependia de haver constituído Saul como rei, porque Saul deixou de servir a Deus, deixou de obedecer. E Samuel ficou extremamente ferido, ficou extremamente triste e ficou lamentando e tendo pena e tendo dó. E Deus disse: até quando você vai ficar lamentando algo que eu já rejeitei? Algo que eu já disse que é ponto final. Queridos, Deus não vai aceitar que eu e você, a partir do momento que Ele diz: eu não tolero mais isso aqui, eu não quero mais essa situação, eu não aceito mais isso aqui, Deus não vai tolerar se a gente ficar se lamentando por conta disso. Ah, Senhor, eu perdi a amizade do fulano porque eu não tolerei ele vir escarnecer da minha fé, zombar da minha fé, falar do Senhor. Deus vai dizer: ótimo, é isso aí. Perca quem tem que perder. Afaste-se de quem tem que se afastar. Se você tiver que ferir falando, que fira. Mas saia dessa mesa, saia desse relacionamento, saia dessa amizade, saia dessa mesa de zombadores. Até quando você vai ficar tendo dó? Até quando você vai lamentar por algo que eu já disse chega? Eu já disse não, não quero, não concordo. Algo que eu já rejeitei, algo que é intolerável para mim. E você está aí se lamentando por conta disso? Queridos, tem coisas que a gente vai precisar pedir direção de Deus. Tem coisas que Deus vai dizer para nós assim, ó, lá em Tiago 5:20, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você vai até o pecador, você vai até ele,
Você vai falar do caminho dele, de como ele está errado. E se você conseguir salvar essa alma, amém, glória a Deus, você vai cobrir multidão de pecados, porque você converteu um pecador do erro dele, você foi lá, você teve toda a paciência do mundo e pregou, e falou do erro, e revelou da palavra de Deus. Só, queridos, que se você fala, mostra o tempo todo e a pessoa não se arrepende, é aquilo que nós lemos lá em Apocalipse. Em Ezequiel 44, 23 diz assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Essa é a responsabilidade nossa como a igreja, ensinar ao povo a diferença entre o que é santo, o que é comum, mostrar a eles como discernir entre o impuro e o puro. Então, queridos, é isso. Nós como igreja, nós temos que ensinar, nós temos a responsabilidade de mostrar o caminho, de dizer que precisa arrepender-se, que essa é a nossa parte da tolerância. E eu espero que você esteja compreendendo aquilo que eu estou falando. Tem coisas que é uma responsabilidade nossa até tolerar. O fraco na fé, ainda que começou a caminhada, nós tem que ter um pouco de paciência, de tolerar algumas situações, porque é novo convertido. Mas, queridos, tem coisas que eu e você não vamos poder mais tolerar. Tem coisas que eu e você, nós vamos ter que pedir discernimento de Deus e dizer: Senhor, se isso aqui já é um basta, já é uma situação que para o Senhor já deu, para mim também já deu. Nós vamos ter que ter maturidade suficiente para entender o momento de tolerar o nécio, o novo convertido, mas o momento em que certas pessoas que já caminham com você, como o espírito de Jezabel lá em Tiatira, já até profetizava, já era até profetisa, mas estava levando a igreja a errar, a algo que Deus condenava. Tá entendendo? Então, queridos, cuidado com aquilo que você tolera. Cuidado. Tenha cuidado. Porque aquilo que você tolera pode destruir você. Na vida do outro e na sua vida também. Aquilo que Deus já disse, chega, é intolerável essa situação, chega para você também. Amém? Cuidado com o que você tolera. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra tenha falado ao seu coração, como ela falou ao meu coração. E eu quero orar, tá? Nesse momento tão desafiador, porque nós temos visto tantas coisas, tantas situações que são intoleráveis. Dentro da nossa nação, na vida dos governantes, na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, tem coisas que nós precisamos olhar e dizer: opa, aqui não dá. Aqui não dá para aceitar isso aqui. Isso aqui eu não tolero, isso aqui basta. Eu tive que abrir mão, queridos, há 17 anos de assistir jornal, alguns canais de televisão, porque eu não tolero mentira, engano, de jeito nenhum, de espécie nenhuma. Eu não posso permitir tolerar lixo entrar dentro da minha casa e da minha vida. Então, cuidado com o que você tolera que está entrando dentro da tua casa. Cuidado com pessoas que estão tentando te enganar. E você sabe que está te enganando e você está tolerando. Você está aceitando. Você está dizendo: tadinho, deixa, vai passar. Cuidado, pode te destruir. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora pedir ao Senhor que nos ensine a não tolerar o espírito de Jezabel na nossa vida e dentro das nossas igrejas, nos nossos relacionamentos. Pai,
O Senhor disse para aquele anjo da igreja de Tiatira: eu tenho contra ti que você tem tolerado esse espírito de Jezabel dentro da sua igreja. E eu já dei tempo para se arrepender e não se arrepender. E eu sei, Pai, que aquilo que nós toleramos vai nos destruir. Então nos ensina, Pai, a abrir mão das coisas, de atitudes e de pessoas que escarnecem de nós e nos fazem pecar até muitas vezes contra a Tua palavra. Nos ensina a não tolerar aquilo que o Senhor já disse para nós: chega, eu não tolero. Nos ensina a dar um basta nas nossas atitudes. Fazem pecar até muitas vezes contra a Tua palavra. Nos ensina a não tolerar aquilo que o Senhor já disse para nós: chega, eu não tolero. Nos ensina a dar um basta nas nossas atitudes, coisas que nós sabemos que está nos destruindo e mesmo assim temos permitido. Em nome de Jesus, nessa noite, que todo espírito de engano saia das nossas vidas e sejam destruídos, porque nós não queremos mais tolerar pecados, pessoas, zombadores que escarnecem da nossa vida, da nossa fé e da nossa comunhão com o Senhor. Nós te pedimos sabedoria do alto para lidar com todas as coisas que é intolerável para o Senhor e que devem ser para nós também. Em nome de Jesus, Pai, derrama sabedoria do alto. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos assim, já te agradecemos pelo Espírito Santo que nos guarda e nos dá discernimento para entender a hora. Em nome de Jesus, Pai, derrama sabedoria do alto. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos assim, já te agradecemos pelo Espírito Santo que nos guarda e nos dá discernimento para entender a hora de dar um basta nas coisas que o Senhor não tolera mais. Obrigado por essa palavra que falou aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Amém, queridos. Shalom, shalom, graça e paz. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz, shalom, shalom.